que diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Para quem assistiu às aulas anteriores, entende que o hermetista enxerga 3 planos. O plano físico, material, esse que você consegue captar com os seus sentidos, isso que você está vendo nessa aula, eu que estou aqui, esse cenário, tudo que está à sua volta, tudo que você consegue perceber com os seus sentidos, esse é o plano físico, é o plano da matéria. Mas existe também o plano mental, que é aquele que está dentro do seu interior, esse microcosmo que tem uma conexão com o macrocosmo. A sua mente que tem uma conexão direta com essa mente maior, crescente, vivente, que nós exploramos tanto na primeira lei, que é a lei do mentalismo. Tem o plano espiritual. O espiritual é aquele que a gente não consegue captar com os nossos sentidos, mas que existe para todo hermetista. Então veja, uma doutrina de lá 3.000 anos antes de Cristo, que já fala, por exemplo, desse outro lado transcendente. Eu falei para você que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Vamos dar uma pausa aqui. Não estou falando de sexualidade, então esqueça isso. Princípio masculino e princípio feminino tem muito mais a ver com forças, energias que está dentro de você. Energia positiva, ativa e energia negativa, passiva. A gente vai explorar bastante isso, já que essa lei fala que o gênero se manifesta em todos os planos, físico, mental, espiritual. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Se dentro de você existe o princípio masculino e o princípio feminino, saiba que são 2 forças positivas que está dentro de você. Uma força de criação e outra força de regeneração. As 2 são tão importantes e está dentro de cada um de nós. Para ficar mais fácil esse papo, eu vou te dar um exemplo mais prático do nosso dia a dia. Veja, se você é uma pessoa muito criativa, muito falante, expansiva, pessoa que quer sempre estar divulgando as suas ideias, os seus saberes, como eu, por exemplo, você tem muita energia ativa dentro de você. Lógico que isso é bom, isso é produtivo, mas isso fica muito melhor quando você descobre também que você tem uma outra força negativa. E essa força passiva negativa é a força da intuição, da sensibilidade, da emoção, do intimismo, que é tão importante quanto a força ativa. Essas pessoas mais tímidas, que não gostam tanto de divulgar as suas ideias, que são mais intimistas, essa força ela é importante também. Não adianta eu estudar alguma coisa, né, que é novidade para mim, e querer divulgar. Eu não tenho tanto conhecimento para falar. Eu preciso de um tempo de reflexão. Preciso de um tempo de semear melhor essas ideias. De saber se essas ideias elas são práticas mesmo, se elas são visíveis no meu dia a dia. Se eu consigo levar tudo isso para o cotidiano. Veja, se ainda não fez sentido para você, vamos pensar em forças ativas e passivas usando outro exemplo. Força ativa, uma semente. O solo é a força passiva. Semente ativo, solo passivo. Ou seja, criação, semente e regeneração, solo. É aquilo que vai dar todos os nutrientes para que essa semente possa nascer, possa crescer, possa florir, possa se tornar uma árvore, possa gerar bons frutos. Veja, há conexão em todos os planos entre essa força masculina e essa força feminina. Eu vou dar um outro exemplo agora bem mais prático. Você lá nas redes sociais, você é mais daquelas pessoas de escrever um texto, né, de colocar algumas imagens e divulgar as suas ideias, ou você é uma pessoa que mais compartilha aquilo que recebe? Se você é a pessoa da criação que senta para escrever e depois divulga isso nas redes sociais, isso é a força ativa, a força da criação. Se você é mais de compartilhar, de curtir, de seguir, não que isso seja ruim, isso é muito bom também. Se você concorda com a ideia de alguém e você quer compartilhar, não tem problema nenhum. Mas você está fazendo o exercício da força passiva.
Veja, uma é sujeito, a outra é objeto, mas as duas são extremamente complementares. Vamos voltar ao plano da consciência para você entender melhor como você pensa, como você entende as coisas, como que é a sua consciência. E aí, eu venho trazer para você o conhecimento de um grande psicanalista, discípulo de Freud, chamado Carl Gustav Jung, o estudioso da psicologia analítica. O Jung é o estudioso dos arquétipos, é o estudioso dos símbolos. E ele trouxe algo muito interessante para a gente entender melhor a lei de gênero. Ele fala que existe duas forças dentro da nossa psique, da nossa mente. Uma força chamada ânimos, que é a força ativa, como expliquei para vocês, a força da criação. E há uma força negativa, chamada ânima, né, que é a força da regeneração, a força, né, de cultivar as sementes da criação que você tem. É o Yin e o Yang. Não sei se você lembra daquele símbolo muito famoso no taoísmo, não é? Que a gente tem a divisão, uma metade branca, uma metade negra, mas essa metade negra tem um pouquinho do branco, a metade branca tem um pouquinho do negro, não sei se você vê, e há uma complementaridade de duas forças, a positiva e a negativa, a ativa e a passiva. E não sei se você lembra desse símbolo, ele tem uma volta no meio, ele vai aparecer aqui em algum lugar, né? Esse símbolo é muito importante para você lembrar que ele está também em movimento. Esse símbolo, se você olhar, se você rodar ele, você percebe que ele tem movimento. É justamente o movimento da força ativa, a força passiva que está dentro de você a todo momento. Gente, isso é muito importante para a gente levar para o nosso dia a dia. E eu explico por quê. Imagine, vamos falar de homens, tá? E a gente vive uma cultura patriarcal, centrada no homem. E infelizmente até hoje é assim, em muitos lares é assim. Sabe aquele homem um pouco mais machista que fala, o meu lado feminino é homem? Aquele que não demonstra sensibilidade, não demonstra afeto, é o homem da razão totalmente. Esse homem, na minha visão, ele sofre bastante, justamente porque ele não deixou, ele não teve a oportunidade de lidar com esse outro lado, essa outra força tão bonita que está dentro dele, que é a força da emoção, da sensibilidade, da cumplicidade, da intuição. Gente, nós somos yin e yang, nós somos ânimos e ânima, nós somos ativo e passivo, masculino e feminino. Perceba que não estou falando de sexualidade, estou falando de forças agindo dentro de você, no seu interior, na sua mente. Vou trazer um outro exemplo para ficar ainda mais fácil. Veja, naquele lar, imagina você, menina, mulher, que vive num ambiente onde você não tem muita voz e você tem o princípio ativo dentro de você muito forte, né? Você é sol, você é a força da criação. Você tem muito mais sol do que lua. Depois eu vou explorar melhor isso com vocês. Bom, o que eu quero dizer é, se você é dessa forma, comunicativa, expansiva, gosta de falar, mas você vive num ambiente muito autoritário, com uma presença masculina muito forte, né? Mas uma presença, como eu falei para você, daquele homem que, né, quer colocar as ordens e fazer com que todas as pessoas que vivem no mesmo lar obedeçam, você, com o seu lado sol, ele começa a ter um obstáculo. E aí você tem dificuldade de desenvolver a sua força ativa. Por obediência, por passividade, você vai desenvolvendo mais o seu lado, né, de obediência, infelizmente. E isso faz com que você sofra, né, internamente aí, com problemas até de depressão, de baixa autoestima. Veja como isso é tão importante para a gente aplicar no nosso dia a dia. A força ativa e a força passiva. E aí você deve me perguntar, tudo bem, mas como que eu faço? Como que eu transformo isso na vida prática? Você vai ter que colocar essas ideias para fora. Se você vive num ambiente dessa forma, use as redes sociais. Todas as suas ideias, os seus pensamentos, é importante que você divulgue tudo isso. Mostre a beleza de todo esse pensamento. Crie um blog, hoje é tão fácil, tem ferramentas gratuitas na internet para você fazer isso. Então, olha, explore esse lado. Não deixe que outras pessoas limitem em você essa capacidade criativa que você tem. Veja, força ativa, sol, força passiva, lua. Há exercício, gente, de meditação, de respiração, que você ativa mais o seu lado ativo, mais o seu lado passivo. Isso é importante.
Então, gente, perceba, o gênero está em todas as coisas. Para finalizar, eu trago a reflexão de um outro filósofo contemporâneo, vivo ainda, né, se não me engano ele está com 94 anos, mas muito lúcido até hoje, é um filósofo francês chamado Edgar Morin. E o Edgar Morin ele fala que o ser humano é da espécie sapiens e também demens. Todo mundo sabe o que significa homo sapiens, né? O homem que sabe, é o homem racional, nós somos dessa espécie, aquele que antecipa na mente uma ação. Mas o Morin, ele defende que nós somos também demens, de demente, de racional também, daquele homem que é do jogo, aquele homem que é dos vícios, aquele homem, e quando eu falo homem eu estou falando de humanidade, ou seja, sapiens demens. E aí o que eu quero dizer com isso? Está dentro de todos nós esse lado racional, mas também o lado irracional, das vontades, dos desejos, das paixões. Está dentro de nós, sapiens, da ideia de criação, mas também está em nós o lado da intuição, da sensibilidade. E aí, voltando em Jung, ele fala que a individuação é você unir esses dois lados. Individuação significa unir as suas duas forças. Você ser reconhecido como um sujeito integral, capaz de integrar a sua força ânimos e ânima, ativa e passiva. Você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada com as leis do universo. Eu tive que desenvolver muito mais o meu lado ânima, porque eu sou muito luz, ativo, sol. Eu tive que buscar meu lado lua, da intuição, do descanso, do repouso, da reflexão, da meditação. E para quê? Para germinar essa minha força de explosão, que é a força de criação. E para que isso? Para mim poder me relacionar melhor com as pessoas à minha volta, com os meus familiares, e principalmente hoje com a minha atual namorada. Ela também é muito ser ativa, ela é muito sol. Então eu preciso ser um pouco mais lua na relação para buscar o equilíbrio. Então veja como essas leis, elas ajudam tanto a gente a viver melhor, a entender melhor como o funcionamento da mente humana, né, e também da realidade que nos cerca. Tudo isso está integrado às 7 leis do universo.